Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo aqui. Brasil eliminado, assunto ruim, ninguém queria. De forma precoce, uma eliminação vexatória, mas vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem gosta de futebol também e bora pro assunto. Nesse vídeo aqui vai ser mais um desabafo e assim uma opinião do que uma análise do jogo em si. Até porque eu acho que eu não tô nem com vontade de fazer uma análise, sabe? Uma análise tática, zero vontade. Só quero falar do quão vergonhoso foi esse jogo do Brasil. Cara, o Brasil foi covarde. O Brasil, ele jogou com medo. Ele deu a bola pra Noruega. O Brasil teve 34% de posse de bola. É inadmissível uma seleção como o Brasil enfrentar uma Noruega e ter 34% de bola. E não por uma situação de jogo onde a Noruega anulou o Brasil. Não, por uma opção do técnico. E aí eu acho que um dos principais culpados hoje, claro, tiveram muitos gols perdidos, tiveram muitos problemas. Só que eu acho que o Ancelotti é um culpado muito sério, cara, muito sério. E eu acho um problema a gente ter um treinador italiano na seleção brasileira. É, porque quando a gente para analisar outras seleções, os treinadores, eles são dos próprios países. Então, quando a gente, por exemplo, um australiano, ele é eliminado com a Austrália, por mais que seja insignificante a participação da Austrália na Copa, ela é mais significativa para o próprio país do que mundialmente, né? Não é uma seleção que vai incomodar as seleções grandes. Esse cara, quando a Austrália for eliminada, ele vai sentir como se ele estivesse sendo eliminado com o país dele. O sentimento do Ancelotti não é esse. O Ancelotti é uma derrota de técnico, uma derrota de ego. Não uma derrota, porra, eu fiz uma nação brasileira perder. Eu acho isso um pouco prejudicial. Claro, a nossa safra de treinador brasileiro é muito ruim. Eu acho que o futebol brasileiro tem culpa por não deixar treinador trabalhar, por não deixar treinador se desenvolver. Eu acho que a gente não desenvolve certas posições como antes. O futebol brasileiro ele vem se desmanchando com o tempo. E, o principal problema, acho que, dessa Copa do Brasil, acho que ninguém tava com a esperança muito boa de ganhar. Mas perder da forma que foi, eu acho que também ninguém esperava. Mas quando a gente para pra analisar o nosso ciclo, é vergonhoso e não dava pra esperar mais do que isso. Então, quando a gente olha para uma eliminação para a Noruega, analisando o ciclo do Brasil, analisando como foram as circunstâncias, é normal. O treinador da Noruega tá desde 2020, com um trabalho sólido, com jogadores que são um grupo. O Ancelotti, ele foi repetir uma escalação pela primeira vez contra o Japão. Foi a primeira vez que o Ancelotti conseguiu repetir uma escalação seguida. Porque, isso aí eu não culpo ele. Ele não teve trabalho, ele não teve tempo. O Brasil traz Ramon Menezes. O Brasil traz Fernando Diniz trabalhando em dois trabalhos. Ele treinava um clube e uma seleção brasileira ao mesmo tempo. É inacreditável. E nesse meio tempo, tava se falando de que Ancelotti já estava fechado. E o Ancelotti não estava fechado. Vale lembrar dessa vergonha que a CBF passou. Depois, traz Dorival. Dorival Júnior. Então, assim, e os planos foram se desmoronando, porque, tá, o Ancelotti, o Dorival não vinha fazendo um trabalho magnífico. Não vinha, não vinha. Mas, assim, demitiram um cara um ano antes da Copa. Claro, para trazer um treinador como o Ancelotti. Mas, assim, a falta de planejamento, e isso não é culpa do Samir Chaude, atual presidente da CBF. É o antigo presidente Edinaldo, que é uma piada. É uma piada. O trabalho do Edinaldo é uma piada. O trabalho dele foi ruim do começo ao fim e cada vez piorando mais. Quero falar sobre as atuações, quero falar sobre jogadores e quero falar sobre a idolatria do Neymar. Já vou pontuar logo essa idolatria do Neymar. Eu não consigo entender esse essa idolatria do Neymar, cara. Eu sou um cara que amo muito o Neymar, admiro muito o Neymar jogador, mas assim, tratam o Neymar você posta um vídeo falando mal. Ah, e a sua carreira? E a sua Champions? Mano, eu não sou jogador. Entende? Então, o Neymar, ele vira um cara que ele é incriticável. E é um negócio que eu não consigo entender. Porque o Neymar, se a gente parar pra analisar a carreira do Neymar, é nada. A carreira do Neymar é nada. A carreira do Neymar, ela é uma imaginação de um mundo perfeito de um mundo perfeito onde as pessoas imaginam o que foi o Neymar. O que seria o Neymar. O Neymar, ele sempre foi um IC. Tirando a temporada ali do Santos e umas temporadas iniciais do Barcelona, depois que ele sai do Barcelona, a carreira dele vira um IC.
Porque desde então, ele nunca mais jogou bola. E se você fala do Neymar, cadê sua Champions? Quem é você pra falar? Vai você então? E eu acho que isso foi um problema. Eu vou juntar, né? Eu acho que isso foi um problema pro jogo de ontem. A entrada do Neymar é por pressão pública. A convocação do Neymar é por pressão pública pro Ancelotti. E ele cedeu. O Neymar que jogou e que é o Neymar que a gente viu não é um Neymar diferente do Santos. O Neymar que a gente viu na Copa é o Neymar que não consegue jogar contra Curitiba, é o Neymar que não consegue jogar contra a Internacional, é o Neymar que tem dificuldade pra jogar contra o CRB na Copa do Brasil. Esse é o Neymar. E não é culpa só do Neymar. Ele não consegue mais e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Ele já fez a carreira dele. Se ele fosse convocado normalmente, porque estaria jogando bem, nenhum problema. Eu amo o Neymar. Só que eu acho que as pessoas elas têm que começar a dividir. E ontem a entrada do Neymar mata o time. O Brasil perde o jogo ontem com a entrada de Neymar, com a entrada de Endrick. Se o Neymar não entra, o Brasil tava bem. O Brasil ele vai se desmanchando. A cada substituição, o Ancelotti ele vai matando o time. Quando entra o Neymar, por que a entrada do Neymar é errada e não deveria acontecer? O Brasil, ele marca num 4-1-4-1, vai. Com o Vini lá na frente, o Casemiro e uma linha de 4. Era o Martinelli, Bruno Guimarães e o Ryan. E o Matheus Cunha. Esses 4. O Vinícius é um cara nulo na marcação. E tá tudo bem. A função do cara é não desgastar o Vini, porque o Vini ele é um cara de 1 contra 1, que inclusive é horroroso ontem. Errou tudo o Vinícius Júnior. Quando você coloca o Neymar, você perde 2. Você perde 2 na marcação. Então o que você faz? Você vai dando a bola pra Noruega. O Brasil, ele foi cedendo a bola pra Noruega. Por quê? O Brasil tava bem no jogo. O primeiro tempo do Brasil não é horrível. O Brasil cria, o Brasil tem um pênalti, o Brasil tem muita chance de classificar. Quando você coloca o Neymar, você perde o meio campo. Então não dá pra botar Neymar e Vinícius Júnior pra jogar junto. Você perdeu 2. Quando você coloca o Endrick na ponta direita, você tira o Ryan, você coloca o Endrick pra marcar. É inacreditável. Essa coisa do Ancelotti é inacreditável. Essas mudanças, mataram o time. O Brasil começou a assistir a Noruega, porque Neymar, Vinícius Júnior e Endrick nulos na marcação. Não sabem marcar, não vão marcar. E acabou o time. O time morreu. Então, assim, é inacreditável um treinador como o Ancelotti tomar uma decisão dessa. Um treinador vitorioso, um treinador que no jogo contra o Japão deu mais sorte do que juízo, mas mexeu bem, o time foi melhorando a cada substituição. Aí ele me põe Ederson pra tentar consertar meu campo. O segundo gol que o Brasil toma é um vexame. O Brasil olha o Haaland. O Haaland ele domina, o Haaland ele chuta, o Haaland faz o que ele quer. O Brasil ali largou o jogo. E aí vão falar que o Neymar fez um gol de pênalti, que o Neymar é gênio. Tudo bem, cara, ele é bom no pênalti. E aí ele vai discutir com o goleiro e não vai discutir pela seleção. Ele vai discutir por ego. Então o que ele fala pro goleiro? Em mim não. Em mim você não pega o pênalti. O Bruno Guimarães que é um lixo, você vai pegar o pênalti. Você, goleiro da Noruega, vai pegar o meu pênalti. Não, eu sou o Neymar. O Brasil tomando 2-0 pra Noruega. E caindo numas oitavas de final. Oitavas. Então, eu não consigo entender essa idolatria do Neymar. Quero falar agora de Casemiro. O Casemiro é uma piada. O Casemiro é uma piada nessa Copa. Do começo ao fim, todos os jogos do Casemiro são muito ruins. O jogo do Casemiro de hoje é pífio. 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 O Bruno Guimarães eu acho que não fez um jogo tão horroroso. Agora, o Casemiro não dá pra entender. E o Ancelotti insistiu em Casemiro, e ficou insistindo em erros. O Ancelotti ele ficou insistindo em erros do começo ao fim dessa Copa, cara. Eu não consigo entender. A nossa dupla de zaga no jogo, o jogo do Gabriel Magalhães, ele não ganhou uma bola do Haaland. O Haaland ganhou todas as bolas do Magalhães. Todas. E aí, no erro do Danilo, o jogador ele consegue entrar na área, ele cruza de dentro da área na cabeça do Haaland. E aí eu não culpo o Magalhães. Aí eu não consigo culpar o Magalhães. O Haaland é um troglodita. Ele toma a frente e faz o gol. Tudo bem. Só que depois a postura do Brasil é uma piada. Uma piada. Desse gol, a Noruega estava trocando passes há 6 minutos. A Noruega ficou com a bola 6 minutos. E o Brasil olhando. O Brasil assistindo. A Noruega. O time da Noruega é ruim em tudo. Tudo. E o Odegaard, sozinho, ditou o ritmo do ataque, o ritmo da defesa, o ritmo de tudo.
É uma piada, juro, é inacreditável, cara. É inacreditável. Vinícius Júnior muito mal, Vinícius Júnior andando em campo, não acertou um drible, não ganhou 1 contra 1. Teve uma jogada lá que ele ganhou, mas só. Dois jogadores, pra mim, saem um pouco isentos dessa Copa. Douglas Santos foi com dúvidas, as pessoas continuam duvidando dele, e ele se mostrou um lateral ok, um bom lateral, que fez a função dele, não comprometeu, e no jogo de hoje fez um bom jogo. Hoje ele fez um bom jogo. E o Alisson, que não é um goleiro de milagres, não é um goleiro de fazer uma puta de uma defesa, não é. Mas o Alisson, ele não tem culpa em nenhum dos dois gols hoje. Nenhuma culpa do Alisson. E aí, a gente já tem que pensar em renovação pra essa seleção de 2030, cara. E a gente tem que ter Estevão, tem que ter uma nata nesse time que tem que sair. Casemiro, Marquinhos, Alisson, Neymar, Danilo. Esses caras não podem mais jogar pela seleção. E não é porque eles são ruins, mas já deu. Já deu. Desde 2018, fazendo a mesma coisa, só dando merda. Não dá pra manter do jeito que tá, tem que renovar. A seleção brasileira precisa de ar novo. Porque a seleção brasileira de 2002 para cá é uma piada. Ele foi se esvaindo. O time, ele foi cada ano sendo eliminado pra time pior, cada vez com uma eliminação mais bizarra. Copa que vem a gente vai cair pra quem? Pra Cabo Verde, cara. Não dá, não existe um mundo onde o Brasil caia pras oitavas pra Noruega, cara. E assim, o Brasil não competiu. O Brasil foi covarde. O Brasil, ele deu a bola pra Noruega jogar. É inacreditável. Quero pontuar outra pressão pública. É Endrick. Eu fiz um vídeo aqui. Eu acho que o tratamento com o Endrick foi errado. Mas no vídeo eu pontuo. Não dá pra colocar o Endrick como salvador da pátria. Não dá. As pessoas colocam o Endrick como novo Pelé pra bagre. Gente, o Endrick é um bom jogador. Ponto. Ele ainda não é craque, ele ainda não vai competir por bola de ouro. O Endrick ainda, eu espero que seja, mas ainda não é isso. O Estevão hoje é um jogador muito mais pronto que o Endrick. O Estevão já se provou no Chelsea, já se consolidou, era o artilheiro do Ancelotti no ciclo. O Endrick não é nada. Ainda, o Endrick não é nada, infelizmente. E eu espero que ele seja. Eu gosto muito do Endrick. Mas as pessoas, a torcida brasileira tem que começar a ter mais paciência, cara. Então, tem que parar de... Eu sei que a nova geração tem uma carência muito grande. Então, as pessoas de até 25 anos... É Neymar. É Neymar. E aí, quando surge um lampejo de um jogador que pode ser um bola de ouro, que pode ser um ídolo, as pessoas pegam esse cara e depositam todas as fichas nele. Como faz a torcida do Barcelona com um novo Messi. Surge o Ansu Fati, é o novo Messi. Surge um Gavi, é o novo Messi. Por conta de uma carência de um cara que foi muito gigante para a história do Barcelona. Só que a seleção brasileira tem uma carência em todas as posições. Em nenhuma posição a gente tem um ídolo. E, infelizmente, o Neymar é um nada para a seleção brasileira. Infelizmente, ele não ganhou nada. A Copa América que a gente ganha, ele não tava. Na final de 2021, ele perde. Copa América, ele perde. Então, ele nem tava, né? Na Copa América com o Dorival, ele nem tava machucado. Tava com o joelho rompido, se eu não me engano, né? Então, o Neymar, ele é o maior artilheiro da seleção, ele tem a sua história marcada, ele é o ídolo de uma geração, só que, infelizmente, esquece. Aí eu já vi gente falando, não, Neymar, calma, dá pra jogar mais uma. Gente, pra que a gente vai forçar a barra com um cara que não deu certo? Ele sempre entregou, sempre jogou bem pela seleção. Eu não discuto os números do Neymar. Só que ele não ganhou título. E eu acho que hoje ele é um jogador que ele é um a menos em campo. Na questão de marcação. Então não dá. Larga do pé do Neymar e vamos renovar a seleção. As pessoas estão torcendo mais pro Neymar do que pra seleção. Gente, o Neymar nem sabe quem são vocês. E a galera idolatra o cara como se o cara fosse um deus. Só que esse cara nunca deu nada pra eles. Então, eu acho que a seleção precisa de um novo ar, a seleção precisa largar de pé de Neymar, precisa começar a focar em Endrick, em Ryan, em Estevão, em Bruno Guimarães, em Gabriel Magalhães, em Carlos Miguel, em Hugo Souza. Tem que começar a imaginar coisas novas. Vitor Reis. Tem que começar a imaginar em coisas novas. E eu gostei muito da declaração do Marquinhos. Muito. Falando que os mais velhos são os principais culpados, que agora eles têm que passar o bastão pros mais novos, que tem que renovar. E o próprio Marquinhos fala, ele meio que anuncia que não vai mais jogar pela seleção brasileira. E eu acho isso bom. O Marquinhos é um grande zagueiro, campeão de Champions. O Marquinhos é muito bom.
mas não deu. O ciclo dele de 3 Copas já foi. E tá tudo bem. Não deu certo. O Marquinhos não deu certo, não conseguiu o tão esperado título. E tá tudo bem. Porra, eu sou muito grato ao Marquinhos, como eu sou grato ao Neymar, como eu sou grato ao Casemiro, mas são jogadores que não deram certo e tem que mudar. Urgentemente, o quanto antes tem que mudar essa seleção. Sobre o Endrick, eu achei ele muito ansioso nessa Copa. Achei que ele estaria mais preparado, com mais maturidade, mas eu acho que ele tem que amadurecer sim. Então a declaração do Ancelotti de que ele tem que amadurecer, tem que se preparar mais, é verdade. O Endrick ele sentiu. O Endrick, talvez por uma pressão de ele é o novo Salvador, o Endrick é o cara do Hexa, é a nossa esperança. Ele amarelou, ele pipocou e ele não conseguiu chamar essa responsabilidade que a gente esperava. Então achei triste isso, cara. Mas eu ainda tenho muitas fichas no Endrick e acho que ele vai ser o nosso camisa 9 para várias Copas aí. O Endrick, se ele conseguisse amadurecer. Ancelotti, péssimo no jogo. Errou em todas as decisões que tomou. Ele cedeu certas coisas que eu não achei que um treinador do tamanho dele cederia. Eu espero que nesses 4 anos ele possa fazer o trabalho que ele quiser. Sem pressão pública, sem pressão interna. Então eu espero que ele entenda essa renovação e que se ele vai ser o pilar, que ele seja o rosto dessa renovação e que ele comece a chamar jogadores jovens, jogadores promissores, pelo menos para 2 Copas. Tem que renovar essa seleção. E eu espero que o Ancelotti tenha essa maturidade e já tenha esse entendimento de que a seleção precisa de uma renovação urgente. Eu queria falar sobre teimosias do Ancelotti que foram rolando durante essa Copa. Luiz Henrique. Cadê o Luiz Henrique? Ele foi de um jogador gênio nas eliminatórias, driblando todo mundo, jogando pra caramba, pra não utilizado. Ele não entrou em campo nessa Copa. O Ryan tomou a posição e tudo bem, o Ryan ele tem a questão física de marcar, de pressionar, só que, por algum motivo, ele preferiu improvisar o Endrick na ponta direita do que usar o Luiz Henrique. E eu acho isso, de certa forma, incoerente com as decisões que vinha tomando o Ancelotti. Igor Thiago foi de... Eu acho correto a decisão do Igor Thiago virar reserva. Só que o Igor Thiago foi de um titular para um reserva. Em um jogo. Como que um cara vira 9 da seleção brasileira para 4º atacante? Porque passou na frente do Igor Thiago Neymar, Endrick, Matheus Cunha. Então, 3 jogadores passaram na frente do Igor Thiago em um jogo. Eu queria explicações do Ancelotti, que inclusive saiu andando, se recusou a dar uma entrevista na saída do campo, ainda acovardou, né, deixou a torcida brasileira na merda, esperando que o chefe da seleção falasse, ele só largou todo mundo. E eu queria entender o porquê dessas incoerências, como que o Igor Thiago vai de um 9 da posição, o 9 do Brasil do Hexa, pra 4ª opção do ataque, 3ª opção do ataque. Era mais fácil o Ancelotti entrar do que entrar o Igor Thiago de novo. Então, cara, tem que mudar. Eu acho que o que fica de lição dessa Copa é renovação. Ponto. O Brasil precisa de renovação. Então, espero que o povo brasileiro, que tem o Neymar como ídolo e com essa utopia de Neymar perfeito, Neymar gênio, Neymar Deus, se acalme. Eu sei que o cara vai se aposentar da seleção brasileira, é difícil. Não é legal que o maior ídolo da sua geração se aposente da seleção. Não ver esse cara mais vestindo a camiseta do Brasil é estranho. Só que a gente já não vê Neymar há muito tempo. Então vai ter que se acostumar, vai ter que renovar. E eu acho que o povo brasileiro, se quer o Hexa, se tá machucando tanto a eliminação, precisa entender que precisa mudar. Então, se fica uma lição é renovação. E Ancelotti, pelo amor de Deus, para de teimosia. Eu espero que ele consiga entender o ambiente que ele tá e que ele precisa renovar esse ambiente urgentemente. Certo? Que a CBF se organize, que a CBF tenha 4 anos de paz para trabalhar, sem polêmica de falcatruas, de coisas estranhas, de Ancelotti confirmado, né? E Ancelotti não vem, demorou mais 2 anos para vir. Com o treinador treinando Fluminense e Seleção Brasileira ao mesmo tempo. Para que isso não aconteça, eu espero que o Samir Chaldie entenda a posição que ele tá, entenda que ele é o presidente do Brasil. E a seleção brasileira, como o país do futebol, que hoje se tornou um coadjuvante, hoje o Brasil é um nada. O brasileiro não se acostumou ainda a ser
insignificante em Copas. O Brasil é insignificante em Copa. O Brasil cai pra Bélgica, o Brasil cai pra Croácia. O Brasil não incomoda a França, não incomoda a Argentina, não incomoda ninguém. O Brasil não incomoda ninguém. O Brasil não põe medo em ninguém. O Brasil não intimida ninguém. O Brasil não é nada hoje. Eu espero que o Samir Chald entenda o que o Brasil já foi e consiga colocar o Brasil nesse pedestal de novo. Obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu like, comenta aí a sua frustração, a sua opinião, o que você acha. Você acha que você precisa renovar? Você quer ver o Neymar ainda? Comenta aí se você discorda de alguma coisa. Compartilha com quem gosta também. Se inscreve no canal. Até a próxima.